Bom dia, professores. Meu nome é Érica Pereira de Souza Lima, sou aluna do último período do curso de Direito e estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso na disciplina de Direito Administrativo. Tive a honra de ter como orientador online o professor Benevenuto Silva dos Santos. O trabalho tem como tema responsabilidade civil do Estado na morte de detento dentro do sistema carcerário. Como bibliografia, foi utilizada a consulta a doutrinas e a jurisprudências, sites especializados com o Departamento Penitenciário Nacional e sites jurídicos. A problemática se deu pela curiosidade em entender se o Estado pode ser responsabilizado pela morte do preso e condenado a pagar indenização à família deste, ao mesmo tempo mostrando o posicionamento doutrinário e jurisprudencial sobre o assunto. O trabalho tem como objetivo entender se cabe responsabilização civil ao Estado pela morte de detento que está sob sua tutela. A escolha do tema se deu para mostrar a importância do estudo da manutenção da interferência do Estado na sociedade e na vida do indivíduo. E para promover uma melhor compreensão do tema, a estrutura do presente trabalho foi dividida em 3 sessões. A primeira introduz o tema, apresentando a problemática, o objetivo, bem como a justificativa e a estrutura do artigo. A segunda sessão apresenta a responsabilidade civil em si, trazendo conceitos, espécies e elementos, as excludentes e atenuantes. Aborda ainda a responsabilização do Estado por morte de preso e indenização da família por danos morais e patrimoniais. E a terceira e última sessão apresenta a conclusão do estudo, trazendo as considerações sobre se cabe ou não a responsabilização do Estado e a indenização da família em caso de morte do detento dentro do sistema carcerário. Então, comecemos. Com origem no verbo latino respondere, o termo responsabilidade remete à obrigação que tem uma pessoa de assumir com as consequências de suas atitudes. Assim, é possível entender que todo ser humano, na prática dos seus atos, gera responsabilidade. Tomemos, por exemplo, o artigo 186 do Código Civil, que fala das consequências dessa responsabilidade, onde o artigo diz o seguinte: se uma pessoa dolosa ou culposamente causar prejuízo a outrem, fica obrigada a reparar o dano. Então, já formalizado o conceito de responsabilidade civil, buscaremos discorrer sobre a sua classificação, que é a responsabilidade civil contratual ou negocial e a responsabilidade extracontratual ou aquiliana. A responsabilidade civil contratual ou negocial ocorre no caso em que é identificado inadimplemento de uma obrigação que foi assumida em um determinado contrato, estando isso fundamentado no Código Civil Brasileiro nos artigos 389 a 391. Já a responsabilidade extracontratual ou aquiliana diz que é aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência causar dano a outrem, comete ato ilícito. E quando se parte para o exame da atuação do causador do dano, tem-se 2 tipos de responsabilidade, que é a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva, conforme veremos a seguir. A responsabilidade civil subjetiva decorre de um dano causado por ato doloso ou culposo, onde, não havendo culpa, não há o que se falar em responsabilidade. Já a responsabilidade objetiva possui como requisitos a conduta, o dano e o nexo causal, entendendo-se que deve o causador do dano indenizar a vítima independente de comprovada a culpa. A responsabilidade civil, então, está composta em 3 elementos: a conduta, que é o ato ilícito que gera a responsabilidade, onde pode ser positiva ou negativa; o dano, em que se trata da consequência do ato ilícito praticado; e o nexo causal, que liga o ato ilícito praticado com o dano ocorrido, tendo assim que haver uma ligação entre eles para que possa configurar a responsabilidade civil. Agora,
falemos da teoria da responsabilidade objetiva do Estado nas condutas comissiva e omissiva. Bem, a teoria da responsabilidade objetiva do Estado é consagrada na Constituição Federal como a teoria do risco administrativo. Tomemos como exemplo os artigos 5º e 37 da Constituição, que diz que é dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo os direitos fundamentais do detento de ter preservada a sua incolumidade física e moral, em que, havendo ou não culpa, o agente público causador pode estar sujeito a repará-lo. Já existem várias jurisprudências nesse sentido, como um recurso extraordinário julgado pelo STF. E para entender melhor o que é uma comissão ou omissão, Souza Neto, em um artigo, explica que a culpa comissiva é quando refere-se à imprudência, concretizada por uma ação ou comissão. Já a culpa omissiva refere-se à negligência e à concretização de uma omissão. O Superior Tribunal de Justiça, em teses publicadas em 2016, entendeu que para condutas omissivas, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, devendo ser comprovada a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo da causalidade. Se tratando da responsabilidade do Estado, é preciso deixar claro que o plenário do STF já tem decisão onde fala que a morte do detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver a inobservância do dever específico de proteção. Até mesmo em casos de suicídio de presos, ocorre a responsabilidade civil do Estado, mesmo que o fato tenha ocorrido por uma omissão. Mas, dentro dessa responsabilidade, é importante frisar que o fundamento da responsabilidade civil do Estado é o nexo da causalidade. Assim, esta responsabilidade cessa ou resta atenuada naqueles casos em que for constatado que o serviço público não foi a causa do dano, ou ainda quando for constatado que ele não foi a única causa do evento. As cláusulas excludentes de responsabilidade civil do Estado são aquelas de força maior e culpa da vítima. A força maior é aquilo que é imprevisível, o que não se espera. Assim, não há o que se falar em punir o Estado, pois não existe nexo de causalidade, a não ser que ocorra por uma omissão. No caso da culpa da vítima, deve-se levantar primeiramente se é culpa exclusiva da vítima ou se concorre com o Estado, porque sendo culpa somente da vítima, não há o que imputar responsabilidade para o Estado. Se for concorrente, entra uma atenuante, ou seja, a responsabilidade do Estado é compartilhada com a vítima. E tanto no que diz respeito à excludente de responsabilidade como às atenuantes, o Supremo traz decisões que discorrem sobre esse assunto, como, por exemplo, uma decisão que fala sobre o suicídio de um detento que foi paciente em um hospital público, onde foi constatada a inexistência de relação causal entre o evento e a atuação do ente público. Existe também uma decisão sobre indenização à família do preso morto por danos morais e patrimoniais, que é levada em consideração a dependência financeira da família, onde foi entendido ser cabível dano moral pela perda do ente querido e não havendo dano patrimonial, apenas em caso de dependência. Diante de tudo que foi exposto até aqui, chegamos à conclusão da pesquisa. Normalmente, a responsabilidade civil está unida a uma obrigação decorrente de um fato jurídico lato sensu, sujeitando o infrator ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, ou seja, o seu foco atual é indenizar ou compensar um dano sofrido injustamente. O Estado, por produzir e praticar serviços e ações considerados essenciais envolvendo a sociedade, pode produzir mais danos e de forma mais intensa que aqueles gerados por particulares. Por isso, engloba atos comissivos e omissivos, desde que haja um nexo causal entre o dano e a omissão. Neste sentido, e tendo em vista a teoria da responsabilidade objetiva, constitui-se obrigação do Estado se responsabilizar por aqueles presos
que estão sob sua tutela em estabelecimentos prisionais, tendo em vista que o fundamento da responsabilidade civil do Estado é o nexo de causalidade, onde esta se torna findada ou atenuada quando o serviço público não for considerado o causador do dano, ou ainda quando for constatado que ele não foi a única causa do evento, ou seja, são aquelas de força maior e culpa da vítima. Caso em que deve ser levado, primeiramente, se a culpa é exclusiva da vítima ou se é concorrente com o Estado. Dessa forma, levando em consideração o que dispõe a Constituição Federal, a doutrina e a jurisprudência, conclui-se que é sim cabível a responsabilização do Estado pela morte de detentos no sistema carcerário, dependendo de cada caso, desde que haja nexo de causalidade ou ocorra omissão na sua atuação, cabendo inclusive o pagamento de dano patrimonial e moral à família do preso morto. Bem, esta foi a minha apresentação e desde já eu agradeço pela atenção. Muito obrigada.